junho, rumo aos 25 anos. A Rádio 9 de Julho passa a transmitir Latinoamérica no ar. Apresentação: Miguel Almada e Patrícia Rivarola. Exatamente. Estamos no ar? Estamos. 4 horas e 1 minuto a partir de agora. Estamos juntos aqui na Rádio 9 de Julho, nesse domingo, dia 30 de julho de 2023, e praticamente já acabou o mês. Vamos entrar em agosto entra setembro, e ali começa fim do ano, Natal, porque hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Hoje muito você entra no mês de julho, entrou agosto e começa a mudança de tudo, aí você vai se preparando para o fim do ano, para onde você vai viajar, mas você pode viajar, mas você pode sempre estar junto ao programa Latinoamérica no Ar, programa que vai aos domingos, das 4 às 5 horas da tarde, aí nos trabalhos técnicos, o mestre, né? O Ronaldo Mendes, né? O Ronaldo Mendes. E hoje tem uma visita muito grata, né? Sempre uma pessoa bem-vinda, o Carlos Melo, que ele vai falar algumas definições, né? Porque é importante a vezes esclarecer. Ele tem uma orquestra, né? A Orquestra Madrigal Jovem Paulista de música clássica. Então, vamos falar nesse primeiro bloco sobre música clássica. E uma alegria muito grande, Carlos Melo, de você estar aqui novamente aqui na Rádio 9 de Julho. Buenas tardes a todos. Muito obrigado, Miguel, também a todos da Rádio 9 de Julho pela oportunidade. E como você já falou, né? Nós já estamos adentrando agosto, quando pensar que não, já estamos aí já final do ano. Mas aonde a pessoa estiver, ela pode estar aqui na Rádio 9 de Julho ouvindo, clicando, curtindo. E hoje nós estamos contribuindo sobre comentários sobre a música clássica. Exatamente. Carlos Melo, para quem não sabe, né, recentemente ele terminou mais um curso lá em Tatuí. Não, lá na Unesp. Na Unesp, né? O curso de música. Um curso de música, e também em Tatuí você estava... Estou estudando. Está estudando. Estou estudando. Qual que é a sua formação no Unesp? Minha formação é bacharelado em música, em órgão de tubos. Então é isso aí, estamos nessa área, atuando na música sacra e também enfatizando o trabalho na música colonial latino-americana. Então, como nós fizemos mês passado, no encerramento da Semana do Migrante, tivemos, então, homenagem à música paraguaia, à música italiana. Então, sempre nós estamos envoltos desses temas. Carlos, aqui dentro da América Latina tem grandes compositores de música clássica e justamente que entraram nessa vertente da música colonial, né, de diferentes países. Claro. Nós temos, por exemplo, no Brasil, nós temos nomes como o padre José Maurício Nunes Garcia, um padre negro, carioca, brasileiro, e temos também em outros locais da América Latina, por exemplo, nós temos na Bolívia o acervo de Chiquitos, né? Temos, por exemplo, recém-descoberto, mas ainda não publicado, os textos, né, musicais da Catedral do México, né, que é um texto também colonial. Então, nós temos aí um bom material a ser descoberto, editado, publicado, gravado e, principalmente, disponibilizado ao grande público, que muitas vezes não tem acesso nas grandes mídias, né? Isso, infelizmente, hoje em dia, isso é uma verdade, né? Às vezes, não tem muitos espaços para ser tocada a música clássica, para que as pessoas comecem a se aprimorar, a entender realmente o conteúdo da música clássica. O conteúdo da música clássica é uma riqueza muito grande. Justamente, Carlos Melo, quando você falava sobre estes compositores latino-americanos,
Uma pergunta, posso até estar errado, mas você me corrija, por favor, porque quando se fala de Carlos Gomes, que fez o Guarani, em que gênero está colocado na música clássica? Ele já é um músico, vamos assim chamar, já na segunda metade do século XIX, e o Carlos Gomes, então, é um músico de Campinas, depois ele vai para a Itália, e depois ele retorna para o Brasil, mas ele já está ligado, por exemplo, à música imperial, né? E também a música, o grande foco do Carlos Gomes é a ópera, né? Então, o seu métier, o seu repertório, e ele é conhecido também depois fora do Brasil também como um compositor ligado à ópera. Não, isso é importante porque eu te fiz a pergunta, né? Porque dentro da música clássica existem várias vertentes, né? Você acabou de falar sobre a questão da ópera, sobre a parte imperial, porque a vezes as pessoas música clássica, mas a vezes é bom definir um pouco como quando as pessoas a vezes falam assim, eu gosto de rock, mas que tipo? Não, mas não, você tem um segmento. Exatamente, eu acredito o seguinte, a música, muitas vezes a gente chama de música clássica, de música erudita, está ligada a uma classe, mas na realidade a música ela é uma linguagem universal, com uma gramática, com conceitos, né? Mesmo as pessoas que trabalham com música popular, elas também se utilizam de recursos da gramática musical, né? A escrita musical, a partitura, os arranjos, né? Então, na realidade, muitas vezes a gente quer classificar, quer colocar dentro de algumas caixinhas, né? Para a gente poder compreender, mas no final você tem uma gramática que serve para, vamos assim chamar, para toda música, né? Se você vai num estúdio, mesmo com grandes nomes, né, do mundo do mercado da música, eles também vão se utilizar de materiais, por exemplo, como os arranjos, a escrita musical, a partitura. Então, você tem um material ali disponível. Acho que a contribuição da música clássica, ela traz, né, muito voltado para a educação musical, né? Que eu acho que isso é uma grande contribuição. Carlos Melo, estamos conversando com Carlos Melo, que é regente, né? Regente de orquestra. Vamos falar um pouco sobre, você tem algumas apresentações, mas vamos falar um pouco sobre essa famosa orquestra Madrigal Jovem. Não é Jovem Paulista, né? Não. É Jovem e Paulista. Porque... Paulista, Jovem Paulista. Na realidade, nós temos um grupo de câmara vocal, e por isso o nome Madrigal, não é um grande coro, e também uma orquestra de câmara. E nós voltamos o nosso trabalho, então, para divulgar esse tipo de repertório que muitas vezes não está, então, descrito nas grandes mídias. Então, nós temos 3 passos. O primeiro passo é você ter acesso ao documento musical. Então, nós muitas vezes disponibilizamos nas apresentações compositores não tão conhecidos. O segundo passo, então, é preparar essas obras através de pesquisa e disponibilizar, então, para o coro ou para a orquestra. E o terceiro passo final é trazer isso para o público, né? Então, isso demanda um trabalho, porque você não tem só o fato de você tem a partitura e ensaiar e tocar. Você também tem uma prática de pesquisa desse material, né? Então, saber quem é o compositor, muitas vezes esse material ele não está publicado, então você ainda tem acesso em manuscrito, né? Em manuscrito, então você tem que preparar uma edição para colocar, para disponibilizar para os músicos, né? Então, é um trabalho que nós já temos há quase 8, 9 anos, é um trabalho muito interessante, muito legal, e estamos aí na cidade de São Paulo, trazendo esse tipo de material, também disponibilizando para as pessoas que têm interesse. Existem poucas pessoas assim, tão jovens como você, sendo regente de orquestra ou de algum grupo de música clássica, de um grupo de câmara?
Acho que tem colegas, sim, tem colegas da minha geração que também estão nesse tipo de trabalho, mas alguns acabam enveredando, então, para um outro tipo de repertório, né? O repertório do século XIX, o repertório do século XX, ou assuntos, assim, vamos assim dizer, ligados a esses temas, né? Mas eu sempre tive, assim, algo inquieto que me provocou a valorizar o contexto local, a valorizar também aqueles que não estão na grande praça. Então, por isso que nós temos esse trabalho, né, como um diferencial que a gente disponibiliza, então, para as pessoas. Você vem de família de músicos? Venho de família de músicos. A minha mãe canta, toca violão, a minha irmã canta, então isso meio que era dentro de casa, né? Eu acho que junto com aprender a falar, foi logo aprender a cantar. Então, isso Qual foi o primeiro família. instrumento que você disse que isso aqui, esse é meu caminho? Não, eu acredito, assim, quando eu era pequena, eu comecei com flauta doce, que é um grande instrumento de musicalização. Você vai nas escolas, né? Você tem os grupos de flauta, que é um instrumento maravilhoso que você tem como alfabetizar as pessoas através da linguagem dessa gramática, ou seja, do som. Você tem altura, você tem o nome das notas, você tem pautas, né? É como a gramática de uma língua, né? Da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola, né? Você tem regras e então você vai sendo alfabetizado, né? Mas a minha grande paixão foi os instrumentos de tecla, então foi algo assim que logo que eu me atentei para esse assunto, fiquei encantado. Olha, para quem não sabe, para quem não conhece o Carlos Melo, ele toca aqueles órgãos de igreja. Os órgãos de tubos. Essa é a palavra certa, né? Órgão de tubos. As pessoas, né, Reinaldo? Todo mundo conhece como, sabe aquele... Aquelas teclas? Ele fala assim, órgão de igreja, não, órgãos de tubo, é a palavra certa. Exatamente. Né? Isso é bom estar conversando, porque as pessoas começam a entender essa linguagem, como tem que se chamar realmente aquilo, a expressão certa, né? Sim. E isso aí, desculpa, aí é difícil, às vezes, não é qualquer um também que toca um órgão de tubo, né? Porque eu fico olhando, se acompanho, porque fazemos as travessias, então eu uso as câmeras, filmo ele tudo, e eu sempre tive essa curiosidade, esse sincronismo entre o teclado, né? Chama, né? O teclado e os tubos lá em cima, e os tubos e os pés, e os pés, né? Que você vai mudando, né? Porque tem que ter um sincronismo. De repente tocar aqui, você não pode tocar aqui, né? Na realidade, São Paulo é um lugar muito legal, porque apesar de você ter um acervo por volta de 60 órgãos de tubos em igrejas na cidade de São Paulo, é um número bastante interessante, né? Alguns precisam de reparos, outros precisam de reformas, outros precisam, então, de fazer pequenos reparos, né? Mas na Igreja Nossa Senhora da Paz temos um órgão de tubos pequeno, mas bem regulado, funciona, acompanha as missas, conseguimos fazer, então, concertos, recitais, as travessia musical, né? E outras igrejas também. Como... Existem órgãos mais grandes, que é maior que aquele da igreja? Da Nossa Senhora da Paz tem a órgão, por exemplo, da Santa Cecília, tem o órgão da Nossa Senhora de Fátima, tem o órgão do Mosteiro de São Bento. Então, tem órgãos espalhados pela cidade de São Paulo, né? Que com isso eu quero aproveitar a oportunidade. Por exemplo, o nosso Madrigal vai fazer um concerto, então, lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima, do Imirim, né? Dia, então, 13 de agosto, Dia dos Pais, e estaremos, então, com também um convidado internacional, que é o organista Humberto Savanini, e estaremos lá fazendo uma apresentação. Vai ser a apresentação após a missa. Então, domingo, dia 13 de agosto, às 19 horas. Quem puder, compareça lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, todo mundo que estiver nos ouvindo da região norte de São Paulo, apareça. Não, e quem estiver fora também, fora da região, é bom conhecer, né? Sim, claro, é muito legal.
Muito legal, muito interessante. Que bom, né? Estar aprendendo um pouco sobre música clássica. Ele falou sobre os órgãos. E uma curiosidade: esse órgão da Missão Paz, da Igreja Nossa Senhora da Paz, é de que data mais ou menos? Ele é da década de 50, então eu não me lembro agora exatamente se é 1955 ou 1957, mas é um órgão nessa fase dos anos 50 e de uma fábrica que houve aqui no Brasil chamada Edmundo Boni, né, que era uma fábrica que funcionava... De alemão. Na realidade, ele era descendente de alemães, neto de alemães ou filho de alemães, mas ele já era brasileiro. E essa é uma fábrica muito interessante porque ela conseguiu expandir o Brasil inteiro. Então, você tem órgãos da manufatura de Edmundo Boni até Manaus, no Amazonas, né? E então, esse órgão que nós temos na Nossa Senhora da Paz é um órgão, então, de um manual, ou seja, um teclado, e tem pedal, né? E por volta de 4, 5 registros, né? Você tem lá que a gente consegue, então, fazer o som, porque o órgão ele funciona a partir, você tem os registros, então você monta o som. Isso é muito legal. O som não está pronto, você cria o som, né? A partir dos registros, você monta os sons. Então, você tem um buffet, né? Imagina um restaurante. É diferente de um teclado normal. É diferente de um teclado normal. Primeiro, porque o teclado normal é o som sintetizado, né? Então, você tem um som gravado lá, que foi feito na fábrica. Então, você toca, né? No órgão de tubos, não. Você tem os tubos, né? Que com cada fileira de tubos, ou a família dos tubos, você tem, então, os registros, né? Que são as famílias, né? Então, por exemplo, e a partir desse buffet, desses registros, você vai montar o som, né? Diferente no piano, por exemplo, onde você tem as cordas esticadas, o martelo, e se você quer um forte ou algo mais suave, isso vai de acordo com a força que você vai executar no dedo em cima da tecla. No órgão é diferente, você precisa então acionar um registro mais suave, utilizar um registro mais suave, ou um registro mais forte, ou montar uma registração, né? E então isso torna muito mais encantador. Ou seja, ninguém vai tocar igual a você, você vai criar um som. Você vê, são as curiosidades dentro da música clássica, né? É bom para você que está acompanhando no outro lado, é uma coisa mais didática, né? Entender também o significado da música clássica, do órgão de tubo. E outra coisa que me chama bastante a atenção e a curiosidade, você sempre está 2 vezes por mês ou 3 vezes por mês na igreja, e sempre Ronaldo, ele vai tocar para checar se realmente está tudo afinado. E a curiosidade que eu tenho, como se afina aquele tubo? Então, os tubos, como você vai afinar aqueles tubos? Uma pergunta bem interessante. Você tem, lá em cima, você tem a parte onde estão os tubos, então vem o organeiro, ele vem... Organeiro chama? O organeiro. Então, o organista é quem toca, minha gente. O organeiro, então, é aquele que fabrica e é aquele que faz a manutenção, tá? Então, ele chega lá, ele abre aquela parte onde estão os tubos e ele vem com um instrumento mais ou menos assim por volta de 10, 15, 20 centímetros, né? E ele, então, o tubo, ele tem 3 partes, ele tem o pé, ele tem o lábio e tem a cabeça, né? Então, lá em cima ele vai lá dar algumas batidinhas e aí ele vai afinando ou entoando, ele vai entoando ou afinando, né? E aí, não é qualquer pessoa que chega lá e dá uma martelada, tem que ser um técnico que vai fazer isso. São poucos aqui no Brasil, né? São poucos aqui no Brasil, então é alguém que já se preparou, estudou, provavelmente já estudou fora também, já teve contato com outras manufaturas, fábricas, né? Porque é importante falar também, o órgão ele não é igual, né? Você tem características parecidas, mas ele nunca é um órgão igual, né? Então, ele realmente é uma manufatura. Quando é feito aquele órgão, é aquele órgão para aquela igreja, para aquele local, e o organeiro, ele pensa muito, onde é que aquele órgão vai ficar? Ele vai ficar no coro da igreja, ele vai ficar perto do altar, porque tudo isso vai dar significado
litúrgico, claro, para a igreja, mas também questões fônicas, de som, né? Então, existe todo um preparo aí, todo um esquema de preparação quando você vai construir um órgão, quando você vai pensar até o material de tubos, que tipo de tubo, porque tem material de tubo de madeira, tem material de metal, então tudo isso faz parte da história. Que interessante, viu, Ronaldo? Olha o Ronaldo aí, né? Aprendendo, porque isso que é o interessante. Hoje não estamos falando assim a fundo da música clássica, estamos realmente entrando assim quem faz, quem toca esses órgãos, que a gente tem muita curiosidade, às vezes vai, olha, e esses tubos? Mas parece uns enfeites, claro, né? E aí, às vezes, ela me pergunta, mas esse tubo tem alguma conexão por baixo? Tem algum... Não, eu digo para ele, isso aqui, ele existe uma conexão para os tubos? Existe uma conexão, existe, na realidade, uma engenharia, né? Existe uma engenharia. Você, por exemplo, tem os órgãos mecânicos, onde toda a ligação é a partir do teclado, existe uma ligação do teclado ligado direto à parte interna do órgão. Tem um outro tipo de engenharia, por exemplo, que é eletropneumática, onde você tem os eletroímãs, né? Você tem a parte de foles embaixo e você tem um transmissor entre aquilo que a gente chama, onde está a parte do teclado, a gente chama então de consola, né? Então tem a parte da consola, onde está os teclados, onde está a pedaleira, né? Então existe transmissores entre a parte do teclado até onde está a parte dos tubos e todo o mecanismo embaixo, porque a gente só vê os tubos, né? Mas ali embaixo tem outros equipamentos, né? Porque você tem o fole, você tem os someiros, então tem todo uma engenharia, né? Para fazer com que aquele som aconteça, né? Olha, aqui está dando uma aula, porque é interessante, porque aqui que nos está acompanhando através das redes sociais, que nos acompanha através dos 1600, é um pouco entender também essa profundidade da música clássica, como ele já falou sobre os conceitos de ópera, de música do imperial, do colonial latino-americano. Estamos conversando sobre esse instrumento. Não é um instrumento porque, na verdade, ele é acústico, né? Exatamente, ele é um instrumento acústico, né? Existem os sampleados também, os eletrônicos digitais, mas falando do órgão de tubos, ele é um instrumento acústico, né? Ele é muito mais entre os dois. Qual é mais difícil de tocar? Eu acho que não é questão de ser difícil ou ser fácil de tocar, porque os dois precisam de estudos, né? Mas você tem uma questão muito mais o que você quer, que tipo de som que você quer, como é que você quer trazer isso para o ouvinte, ou nessa questão, né? Então, para o músico, é como você ter um instrumento gravado, um elétrico, e ter realmente um violão, uma guitarra, ou ter um violino, ou ter um contrabaixo, ou ter um piano, né? Eu sempre gosto de instrumentos acústicos, né? Mesmo se eu vou assistir uma apresentação, um concerto, um show, eu acho que isso encanta mais, né? Ele produz muito mais um som verdadeiro e realmente muito mais original no que diz respeito. É aquele instrumentista junto com o seu instrumento. E ele entra no corpo, né? Exatamente, né? Você tinha, por exemplo, pianistas que iam fazer concertos ou recitais e o pianista levava o seu piano, né? Agora me está me vindo à mente, por exemplo, o Elton John. O Elton John, muitas vezes, não sempre, claro, né? Mas muitas vezes onde ele vai fazer o show dele, agora ele se aposentou, né? Ele levava o seu piano, né? Então não era simplesmente tinha um afeto entre o seu instrumento e o instrumentista, né? Então essas coisas fazem muito sentido para nós que somos músicos, né? Claro que a gente não pode carregar um órgão para lá e para cá, né? Não, é difícil. Não é um violinista. E são poucas igrejas em São Paulo, no Brasil, que é igreja muito antiga, e ainda assim, eu acho que Santa Cecília tem, que foi a catedral auxiliar que fala, né? Sim, né? Na realidade tem
São Paulo, por causa da migração, dessa primeira geração de migração, né, e ali do final do século XIX, com o início do século XX, né, com a migração dos italianos e outras colônias que houveram, né, então você tem ali houve uma pedida no sentido de que foram construídos órgãos de tubos. Você nasce, por exemplo, eu brinco, né? A gente brinca. Por exemplo, a Avenida Nazaré. Esses tubos são construídos aqui no país? Naquela época, quando você tinha uma manufatura, porque você tinha uma manufatura italiana, vinham da Itália, né? Então, você, por exemplo, tem Vigesse Bossi, tem outras fábricas, essas fábricas já traziam o pacote completo, né? As fábricas, hoje, por volta de 2, 3 ou 4 que existem no Brasil, hoje, atualmente, né? Então, eles fabricam, muitas vezes, dependendo do tamanho do órgão que a igreja ou quem for comprar, quem for pedir, muitas vezes também precisa trazer de fora. Mas isso depende muito do cliente, da igreja que for fazer pedir, que vai fazer o pedido, né? Desculpa. Mas hoje você tem tecnologia no Brasil para se fazer esses tubos, fazer todo o material aqui em terras brasileiras, né? Então, e São Paulo, a gente brinca, né, que, por exemplo, tem a Avenida Nazaré, que tem 4, 5 igrejas, e tem as igrejas têm órgão de tubos. Claro, algumas funcionam, outras não funcionam, mas isso demonstra também ainda o Brasil do café, né, o Brasil do barão, né, que você tinha que ter esses instrumentos também para mostrar uma certa pompa dessas igrejas. Porque ali pela Avenida do Estado, onde que coava o café para Santos, né? Para Santos, exatamente, né? Mas você tem, assim, um bom acervo. Claro, acho que a cidade precisa aí, né, fazer as reformas, o poder público precisa olhar isso como um patrimônio cultural e histórico da cidade de São Paulo, não simplesmente só da comunidade, né? Eu acho que está faltando também a partir daquilo que você está conversando, falando, acho que está faltando para as escolas levar as criançadas, os jovens também, para mostrar isso, o que existia 50, 80, 90 anos atrás, órgãos de tubo, porque muita gente olha como que é assim, de repente, olha, isso aí madeira, aí eles começam a bater, né? Ou acha que pode jogar fora, exatamente, né? Eu acho que a memória faz parte, né? Nesse sentido, o órgão de tubos, ele faz parte da memória e da cultura de uma época, de um local, né? Como aquilo que a gente falou no começo da história, né? Nenhum órgão é igual ao outro, apesar de você ter a mesma manufatura, mas muitas vezes é pensado em que local vai ser colocado, que instrumento é esse, para quê? Ele é um instrumento de concerto, vai ser um instrumento só para acompanhamento litúrgico? Então, tudo isso é pensado entre o fabricante e aquele que ele vai se entregar, ou a igreja que vai receber, né? Então, não é uma coisa pronta, que como você fosse fazer um pedido para colocar na sua casa, né, Ronaldo? Né, Ronaldo? Carlos, e quem quiser contratar você, tanto para levar a Orquestra Madrigal Jovem Paulista e alguma escola que, a partir dessa conversa de agora, porque foi muito enriquecedora. Claro. E esclarecedora, eu aprendi muito. Hoje, ela deu uma aula, né? Deu uma aula, então, quem quiser contratar você, de repente, para uma palestra, para falar sobre música clássica. Então, pode entrar em contato, nós temos o nosso Insta, que é madrigal.op. Então, lá podem enviar mensagem, ou através também do meu WhatsApp, né, que é 11 São Paulo 977356158. Ou pode falar com o representante Miguel Almada. Eu com o Miguel, né? Com o Miguel. Aqui fala com o Miguel, entra em contato, né? Agradecer a você e também a Rádio 9 de Julho, ao Ronaldo, né, pela abertura, e também a Igreja Nossa Senhora da Paz, lá no Glicério, que sempre possibilita espaço para nós fazermos os recitais, o projeto da TBC musical e tudo isso. Olha, eu fico muito feliz, Carlos, de você ter vindo hoje no programa Latino-América no Ar para falar sobre o mundo da música clássica, sobre as peculiaridades, sobre
como funciona um órgão a tubo, né? Eu falava assim, órgão de igreja, né? Órgão de tubo. Então, como funciona? Isso é importante porque você começa a entender assim a qualidade o que existe atrás de um músico, atrás de um regente, para ele que isso funcione. Não é qualquer assim, eu vou lá e toco e tudo bem, vou ler umas partituras. Tem que ter todo um compromisso, uma forma de tocar. E todo estudo, preparo, caminhada, curso. Quer dizer, a gente não se faz do dia para amanhã, né? Você tem um percurso que você tem que construir, né? Então, o estudo, o preparo, um curso universitário, a dedicação, pesquisa, né? Muitas vezes as pessoas acham que nós somos somente dons, né? Já sai da barriga da mãe já com piano nas costas. Não, existe um estudo, preparo. Então, isso eu acho que valorizar, além de valorizar o músico, valorizar o trabalho. O músico, ele é um trabalhador como alguém do supermercado, como radialista, como e outros profissionais, né? Então, tenho a habilidade, né? Mas também tenho um compromisso com o trabalho e principalmente de levar aos ouvintes e pessoas que vão acompanhar o trabalho, um trabalho de qualidade, né? De pesquisa e de valorização cultural do contexto que nós estamos, né? Muito está se falando hoje do contexto cultural, étnico, humanitário. Então, acho que a música ela pode contribuir nesse sentido, né? Bom, falamos com Carlos Melo mais uma vez, muitíssimo. Íamos falar uns 15 minutos, né? A gente passou da... É que o tema dá para ficar uma hora conversando, né? Mas eu vou te chamar outras vezes para falar sobre, continuando falando sobre música clássica, falando sobre flauta doce, um significado que um tenor, que um soprano, né? Que as pessoas, você canta, eu sou soprano, mas o que é um soprano? Então, o Carlos outras vezes virá para estar conversando e falando sobre este mundo que às vezes é conhecido, mas às vezes se torna desconhecido para muita gente, o mundo da música clássica. Claro, com certeza. Eu acho que a grande questão está na acessibilidade. A gente precisa tornar a educação musical, a cultura, a arte acessível, né? Acho que essa é a grande palavra que a gente pode trazer, né? A gente vai conseguir ouvir a música do Fauré? Vamos. Vamos. Bom, antes de terminar, Carlos, mais uma vez, né, muito agradecido, né, pela sua presença, pela enriquecedora aula sobre a música clássica, sobre os instrumentos, e com certeza outras vezes vamos estar conversando. Eu agradeço a você, Miguel, também à rádio e a todos os colaboradores, né, pela oportunidade, abertura e pelo lindo trabalho que você faz aqui, né, com essa abertura, então, para a Latinoamérica, a música, a cultura, a língua, né, e essa linda constituição dos povos, né, você tem e cada povo tem a sua riqueza cultural também. Então, o nome da música? Então, nós vamos ouvir um trecho do Gabriel Fauré, é um compositor francês. O Requiem, então, é um gênero musical, é uma peça, então, que muitas vezes está atrelada à liturgia de funeral, fúnebre ou homenagem, né? Essa semana apareceu um grupo coral cantando o Requiem de Mozart. Então, é a mesma peça que nós vamos fazer a apresentação lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Imirim, o Requiem... No dia 13 de agosto. No 13 de agosto. Marque na sua agenda, no calendário, tá? Então, 13 de agosto, às 19 horas, lá na Igreja Nossa Senhora na Igreja Nossa Senhora de Fátima, e nós vamos ouvir um trecho dessa peça com a Orquestra de Paris, tá? Então, Ronaldo, por favor.
Bom, 4 horas e 38 minutos. Você gostou do programa? De ter falado sobre música clássica, sobre o órgão de tubo? Então, a ver se você está na sua casa, mande uma sugestão. Olha, eu gostaria um dia falar sobre Guimarães Rosa. Eu gosto muito de Guimarães Rosa. Estou lendo o livro agora dele, então é muito, assim, muito gratificante estar acompanhando. Você quer falar de música, de algum autor, porque acho que o programa Latino-América no Ar é um programa que é abrangente, né? Claro, tem o título assim do programa, mas ele é como o Ronaldo disse agora, um mundo sem fronteiras. Um novo programa, a partir disso é interessante porque você começa a entender que na música clássica também tem muitos compositores que foram migrantes, né, em diferentes lugares do mundo, e aí vai entrando para diferentes lugares. Aí hoje, né, acompanhando aqui o padre Armênio, também está aqui junto, né, bom estar sempre acompanhando a Rádio 9 de Julho. Mas o importante é que isso, né? O regente Carlos Melo nos deu uma aula sobre, né, algumas partes da música clássica, sobre a música, né, colonial latino-americana, sobre uma ópera, sobre diferentes contextos. Isso é bom. É bom sempre estar acompanhando. Você que gosta, às vezes, está na sua casa e diz, puxa, eu gostaria de estar participando de algum evento de música clássica. Tem aí o dia 13 de agosto, na igreja Nossa Senhora da Fátima, ele vai estar se apresentando e conhecer também. E falando, olha, eu ouvi você na Rádio 9 de Julho, é muito bonito seu trabalho todo, porque ele é um estudioso, né? Ele é jovem, mas ele é um estudioso do mundo da música clássica. Bom, 4h41 minutos. Eu antes de entrar eu vou falar hoje um dia que são duas datas importantes. Uma data assim, hoje é dia 30 de julho, hoje se celebra o dia de combate ao tráfico de pessoas, e também vamos falar um pouco que logo vai terminar a eleição sobre o Conselho Municipal de Imigrantes que está sendo realizado agora aqui na cidade de São Paulo. Vamos mudar um pouco da música clássica. Nós vamos para a primeira música com Milton Nascimento, Coração Brasileiro.
Rumo aos 25 anos. Estamos apresentando Latinoamérica no ar. Latinoamérica no ar. 4 horas y 45 minutos, está na sintonia 2600 kHz da Rádio 9 de Julho. E hoje estamos transmitindo através do YouTube. Então, você que não está acompanhando no Face, estamos somente pelo YouTube. Então, na próxima semana voltaremos ao normal com o Face, né, e o YouTube. Então, para você que nos acompanha domingo a domingo, para quem nos está perguntando, né? Muita gente disse, sim, mas não está no Face, não estamos no YouTube. Hoje eu queria falar também um pouco sobre, hoje em dia, um dia importante, mas antes de falar sobre o tráfico de pessoas, que hoje é o dia de combate ao tráfico, eu queria falar um pouco sobre a eleição que está sendo realizada agora, né? Neste momento, a eleição para Conselho Municipal de Imigrantes, que logo mais às 5 horas vai terminar, e eles participaram vários migrantes que são residentes na cidade de São Paulo, e a única coisa para eles votarem era ter o comprovante de residência, né? Porque esse Conselho Municipal de Imigrantes é um órgão de representação da comunidade imigrante residente na cidade de São Paulo, é o primeiro do gênero e uma iniciativa inédita no país. Essa será a terceira eleição para o Conselho Municipal do Imigrante desde a sua institucionalização pela Lei Municipal 16.478, de 8 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto 57.533, de 15 de dezembro do mesmo ano, que foi em 2016. Né? O Conselho é composto paritariamente por 16 cargos efetivos e seus respectivos suplentes, 32 conselheiros no total, sendo 8 efetivos representantes da sociedade civil e 8 designados pela Secretaria Municipal representada. Então, hoje foi já praticamente, já está quase chegando ao término da eleição para Conselho Municipal, que foi realizada. Tinha vários lugares de votação aqui na cidade de São Paulo. É importante porque os migrantes começam a ter esse espaço através da prefeitura para ser criado esse Conselho Municipal de Imigrantes. Mas seria bom que esse conselho, uma vez, não tão só fosse consultivo, sino também que esse conselho comece a trabalhar assim em forma deliberativa também, porque aí tem muito mais peso, né? Porque às vezes consultivo, você participa das reuniões, das sugestões, às vezes mais demorado, às vezes alguma sugestão para ser implementada ou implantada. Então, acho que é importante começar. Já tem algumas cidades que existem os conselhos que são deliberativos. Consultivo, claro, você participa, você leva ideias, mas às vezes a ideia não sai do papel, não sai da fala, mas às vezes é bom ter essa parte de colocar como um elemento deliberativo para se o migrante ele poder ter uma participação maior. E quando são 4 horas e 48 minutos, eu queria fazer um convite também para quem gosta de coral, especialmente para migrantes e refugiados. O coral é Vozes do Mundo, é um coral que é um projeto da Missão Paz, né? Então, é um projeto que vai ser dirigido pelo maestro Rodolfo Schwanger. Rodolfo é ele que fez todos os preparativos, os ensaios da obra musical O Rei Leão. Então, ele já veio aqui na rádio, já conversamos. Então, aquele imigrante refugiado que esteja a fim de participar não precisa saber cantar, ele vai ensinar a você como cantar. Então, quiser participar, é só entrar na página da Missão Paz, na página da Web Rádio Imigrantes, ou ir até o local na segunda-feira, dia 6 de agosto, a partir das 19 horas, na Rua Glicério 225,
na Liberdade, mas conhecido como Baixada do Glicério. Então, se quiser estar participando, um coral que eu tenho plena certeza que é um coral que vai crescer muito, né? Porque vão ser várias vozes, né? De vários lugares do mundo. E não é porque ele esteja nascendo dentro de um espaço católico, vai ser de música religiosa, não. Eles vão ser músicas, né? De diferentes países, de diferentes línguas, e isso é bom, né? Mostrar a cultura também, a cultura do canto, né? Dos migrantes, às vezes que estão meio invisibilizados, para dar espaço para ser visibilizado através da música. Bem como frisava o Carlos Melo, é importante essa cultura musical sendo levada para vários lugares. Então, aí está esse convite. E falando hoje, dia 30 de julho, é hoje o dia que é celebrado, né, que se une Brasil aos países ao redor do mundo para marcar o dia do combate ao tráfico de pessoas. A data ela tem como objetivo alertar a sociedade sobre o crime que afeta mais de 3 milhões de pessoas e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano, segundo a Organização das Nações Unidas. Olha quanto dinheiro. As atividades criminosas é persistente por ser lucrativa e por estar diretamente ligada à desigualdade social, econômica, racial e de gênero. Essas desigualdades, também chamadas de estruturais por serem sistemáticas e duradouras, que contribuem para que grupos vulneráveis de população, como as mulheres e crianças pobres, os migrantes, os refugiados e os socialmente excluídos, aceitem propostas enganadoras e abusivas. Então, é importante estar falando sobre esta data, né? Muitas pessoas hoje em dia, por causa das graves, né, situações econômicas que os países atravessam, entram na vulnerabilidade, né? Por exemplo, indicadores da ONU apontam que no mundo existem milhões, né? Que inclusive a vezes a própria escravidão moderna, né? A vezes mais de 50 milhões, né? O tráfico de pessoas que se expandiu a través desse século XXI é considerado o terceiro maior comércio ilícito no mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas. No Brasil, o número de pessoas aliciadas aumentou consideravelmente em razão da própria pandemia do Covid-19 e da crise econômica que estava se alastrando no país, sobretudo como as pessoas em maior situação de vulnerabilidade social. O tráfico de pessoas é fruto da miséria do sistema econômico que mercantiliza, viola direitos e a dignidade das pessoas. Inclusive o Papa Francisco, ele tem frisado que o tráfico de pessoas deste tempo moderno é consequência do individualismo, do egocentrismo e das atitudes que consideram outras perspectivas meramente utilitárias. Em resumo, é uma vergonha para a sociedade civil atual. Então, hoje em dia tem muitos casos de tráfico de pessoas que vêm acontecendo em diferentes lugares. E aqui, falando, às vezes é difícil imaginar que uma pessoa possa ser tratada como uma mercadoria, né? Como se fosse um objeto. No entanto, dentro de um sistema socioeconômico que visa a tornar tudo um produto passível de compra e venda, é essa realidade que milhões de pessoas enfrentam no mundo todo, e é uma realidade também que enfrenta o Brasil, enfrenta a América Latina. Mas, às vezes, você se pergunta, como isso acontece? E você já ouviu falar de mulheres que são aliciadas com promessas de trabalho em lugares distintos? O homem também que são aliciados, às vezes atletas para jogar futebol são aliciados e você vai para lugares do mundo porque a forma como eles te colocam, como eles falam, se acredita firmemente que esse é o futuro, né? Temos vários casos aqui em São Paulo que às vezes chegam na casa do migrante que foram aliciados com promessa
chegam a uma determinada cidade, não existe nada, absolutamente nada. E quando falamos, por exemplo, a questão tanto as mulheres como os migrantes, que a vezes são lugares distintos, são obrigados, a vezes, a você fazer diferentes trabalhos, especialmente as mulheres, se prostituir. Os trabalhadores em busca de uma vida melhor acabam sendo escravizados em fazenda do agronegócio e meninas que são vendidas para actuarem como empregadas domésticas ou esposas, ou até mesmo tráfico de órgãos humanos e venda de criança para adoção legal. Sim, muitos acompanharam lá no sul, né, na questão do vinho, né, trabalho escravo. São aliciados, são aliciados, você está na vulnerabilidade econômica e você aceita ir para esses lugares. E um pouco, hoje é um dia que se celebra o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, e você sempre vão ficar atento, estar presente, sempre duvide, pergunte, cheque se realmente aquilo que estão oferecendo para você realmente é aquilo. Antes de terminar o programa, vamos tocar um pequeno trecho aí da música de Belchior, Apenas um Rapaz Latino-Americano. Estamos chegando ao término do nosso programa Latinoamérica no Ar, que começa às 4 horas da tarde até às 5 horas. Hoje estivemos com a presença de Carlos Melo, regente e o maestro de música clássica, diretor da Orquestra Madrigal Jovem e Paulista. Falamos sobre a música clássica, também falamos sobre hoje o dia de combate ao tráfico de pessoas, também falamos sobre o que já está praticamente terminou a eleição para o Conselho Municipal de Imigrantes e desejar aos novos integrantes, né, um bom trabalho. E na sequência vem o programa com a Cidinha Fernandes, a música, né, belíssimo, com música italiana e francesa. E se Deus quiser, próximo domingo, a partir das 4 horas da tarde, com mais um programa Latinoamérica no Ar. Um grande abraço. A Rádio 9 de Julho transmitiu
Latinoamérica no ar. Apresentação: Miguel Almada e Patrícia Rivarola.